Se vocês, porventura, quiserem conhecer a nossa plataforma, lembra que nossa plataforma Corrige-me trabalha com correção de redação e também, claro, é uma plataforma integrada com videoaulas para ensinar, obviamente, a estrutura básica das redações e aprofundar o seu conhecimento também na produção de textos. Então, se você quiser nos conhecer, eu convido vocês, não vão se arrepender, cliquem no link da nossa bio, lá você vai ter acesso à nossa plataforma e também a gente disponibiliza outros tantos instrumentos para vocês estudarem, tá? Hoje a gente tem podcast, estamos aí nos vários streamings de reprodução de podcast, a gente está no YouTube também com várias dicas para vocês e, claro, a gente tem um grupo no Telegram com conteúdo muito bom para vocês todos assistirem e acompanharem, tá? Esse grupo no Telegram divulga sempre conteúdos e informações dos mais diversos temas. E aí, você está um pouco perdido de repente? Cara, vai lá, acessa o nosso grupo, participa. Você não paga nada, você apenas adquire conhecimento com aquilo que a gente pode ofertar para vocês. Beleza? Isso é muito importante. Hoje, vocês devem ter visto nosso flyerzinho, a divulgação da nossa live. A gente vai debater alguns assuntos que dizem respeito a um tema muito sensível ao Brasil hoje, que é a questão da falta de investimento em pesquisa. E isso também relativo à fuga de cérebro, fenômeno relativo à fuga de cérebros no Brasil. E para isso, eu, Ricardo, trouxe o meu colega de profissão, meu amigo, Cauê, não é meu filho, poderia ser meu primo, né? Que somos quase a mesma idade. Eu sou apenas 2 ou 3 anos mais velho só que o Cauê, estou com 26 anos, hein? Então imagina, sou jovem ainda. E trouxe o Cauê para dar aquele pitacozinho, aquelas dicas essenciais para vocês. Claro que aqui o conteúdo não se limita apenas à redação. Eu acho que vai transcender essa condição de redação. Diz respeito, por exemplo, às questões que envolvem a atualidade, conhecimentos gerais e, por que não dizer, o seu futuro acadêmico também, né? E aí eu convido o Cauê para falar um pouquinho dele, do seu trabalho, falar um pouquinho daquilo que ele faz, qual a sua formação e um pouquinho também para explanar um pouco do tema, para contextualizar melhor para todos vocês. Cauê, manda bala aí. Bom, primeiro eu queria te agradecer, Ricardo, pela oportunidade. Mais uma vez agradecer o pessoal aí que está acompanhando a nossa live. Acredito que muitos aí já me conheçam. Meu nome é Cauê, sou formado em Ciências Sociais na Unesp de Marília e venho aí há um bom tempo já ministrando aulas de Geografia, Filosofia e Sociologia para as escolas, né? E aí a ideia do tema surgiu nas nossas conversas lá, debatendo um pouco, inclusive pela nossa área de atuação profissional, e aí surgiu o debate sobre a questão da ciência no Brasil, né? A gente vive aí alguns anos em que a ciência ela é muito desvalorizada no Brasil e nós, professores, sabemos o quanto é importante para o país a gente estar investindo em educação, investindo em pesquisa científica, né? Então, desses debates, dessas conversas que a gente foi tendo aí ao longo dos anos, dos meses, surgiu essa ideia da gente estar falando um pouquinho sobre como está a situação da ciência no nosso país. Eu vou começar perguntando para você, viu, Cauê? Tudo bem? Na verdade, você já se antecipou a pergunta, né? Você já, na apresentação você já comentou alguma coisa. Assim, o problema maior que a gente enfrenta no Brasil hoje é um desmonte desse setor da pesquisa, né? A gente vê que as universidades públicas, que são as que mais produzem pesquisa, mais investem em pesquisa, e, claro, produzem conhecimento também em diversos setores, o que a gente percebe, ao longo dos anos, está tendo um investimento cada vez menor. E a gente está passando por uma situação em que a gente vai na contramão daquilo que seria mais coerente, né? Vamos investir em pesquisa. Não investimos em outros setores, mas a pesquisa fica de lado. E aí eu queria que você explanasse, claro, com a autoridade que você tem, da questão da sua formação, sobre a importância mesmo da pesquisa. Qual é esse valor tão referente aí à pesquisa que a gente tem que investir no Brasil e por que a gente está aí nessa contramão, né, no final das contas? Se é importante, não tem muita lógica não investir, né? Então, Ricardo, nas minhas aulas de geografia, eu costumo dizer que parece um pouco clichê e batido da nossa parte, por sermos professores, a necessidade de todo o país ele estar investindo em educação e pesquisa científica. Quando a gente fala em investir em pesquisa científica, a gente está falando em investir
para o futuro do seu país. No sentido de que todo país que desenvolve pesquisa própria, ele se torna autônomo, né? Ele se Uhum. torna independente economicamente, tecnologicamente e, acima de tudo, ele se torna um grande produtor de conhecimento. E nós vivemos em uma era em que produzir conhecimento é importante. É importante para você se estabelecer enquanto nação no cenário internacional. Hoje, o Brasil ele vai, como você mesmo disse, em uma contramão àquilo que as principais nações do mundo elas fazem, que é investir em conhecimento e pesquisa científica. Não é? Há muito tempo, as principais nações do mundo elas perceberam que para elas manterem a sua hegemonia, para elas manterem a sua força política no cenário internacional, elas precisam, acima de tudo, dominar o conhecimento. Hoje, quem domina o conhecimento dita o ritmo da política, dita o ritmo da economia internacional, né? Acima de tudo, quando você domina a tecnologia, quando você domina o conhecimento científico e você passa a ser um grande produtor de conhecimento, não é? Você passa automaticamente também a ser um grande exportador de conhecimento, a vender conhecimento e tecnologia. Isso te dá autonomia, isso te dá credibilidade e importância no cenário internacional, tanto na política quanto na economia. E o Brasil vai muito na contramão. Então, quando a gente pega para fazer uma análise mais econômica do Brasil, a gente vê que o Brasil ele é um grande exportador de commodities, não é? De matéria-prima e alimentos. Né? Isso vem tornando o Brasil cada vez mais dependente tecnologicamente, dependente de conhecimento que é produzido no exterior. Então, quer dizer, nós temos a matéria-prima, nós temos o alimento, nós vendemos para os países considerados aí industrializados e desenvolvidos, não é? Tecnologicamente desenvolvidos, eles produzem tecnologias, produzem mercadorias com um grau de exigência de conhecimento científico grande e o Brasil compra essa mercadoria desses países. Eu costumo dizer que os países hoje que estão aí no chamado G20 da economia, eles entenderam qual é a importância de dominar o conhecimento. Conhecimento gera tecnologia. E tecnologia é muito mais cara do que commodities, é muito mais caro do que matéria-prima, é muito mais caro do que alimento. Né? Eu sempre costumo fazer essa relação para os meus alunos, mas quantos quilos de arroz o Brasil precisa vender para que ele consiga comprar, por exemplo, um notebook? Para que Nossa, ele boa consiga... comparação. E nós estamos falando de uma tecnologia do nosso cotidiano, não é? Agora, se a gente for pensar mais a fundo, quando que o Brasil ele vai entender que é importante ele dominar, por exemplo, a tecnologia aeroespacial, a tecnologia da comunicação, não é? Nós vivemos em uma era globalizada em que ter uma comunicação rápida e eficiente é fundamental. Quando o Brasil ele vai deixar de importar essas mercadorias e, de fato, ele passar a produzir e a exportar essas mercadorias? Tem uma Pode falar. curiosidade aí, que você falou do grupo do G20, né? O Brasil tem um PIB que é significativo, um produto Sim. interno bruto que é significativo. A gente está em torno sempre transitando em torno da oitava, nona economia, quer dizer, em termos de valores, a gente tem uma certa condição, status, né? Mas o fato é que o maior investimento ainda está na questão da agropecuária, porque a gente tem o setor agrário, porque a gente tem um investimento maciço nessa área, né? Nós somos em vários insumos de produtos agrários, a gente está em primeiro, configura em primeiro ou segundo, numa posição extremamente agradável no sentido econômico, né? Mas questão tecnológica, quer dizer, vai fazer diferença, e falta mesmo, né? E aí, ô Cauê, só um instantinho, cara, que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Aqui a gente vai entrar um pouco em mérito político, né, Cauê? É, No final das contas. Porque o Brasil não investe... Poxa, se é tão importante, né? O negócio é importante, pô. Em termos mais leigos aí, ô Cauê, por que a gente não investe? Porque o Brasil parou. olha, Ricardo, no meu ponto de vista, eu acho que um conjunto de fatores.
eles exercem uma influência muito significativa nessa questão, tá? Por que o Brasil não investe em pesquisa científica, sabendo que pesquisa científica é importante e enxergando nos outros países um investimento maciço em pesquisa científica? A gente volta um pouco para o nosso passado, não é? Nós historicamente somos um país produtor de alimentos. Nós somos um país exportador de commodities. E ao longo da história, o Brasil foi se configurando como um grande exportador de matéria-prima, de alimentos e, acima de tudo, um grande produtor de alimentos, né? A história do Brasil, ela demonstra uma dificuldade muito grande de superar esta visão de que o Brasil é um grande produtor de alimentos. Um exemplo disso é que nós tivemos um período da República no Brasil chamado República Café com Leite, não é? Sim. Enquanto os países da Europa já investiam maciçamente em tecnologia, o Brasil ainda era um grande produtor de café, acima de tudo para atender as demandas do consumo da Europa, não é? Então, historicamente, o Brasil ele ainda não conseguiu, do meu ponto de vista, se libertar completamente dessa visão colonialista, né? O Brasil ainda precisa superar esse momento da sua história, né? O Brasil ele não é mais uma colônia, ele não precisa mais produzir alimento para atender a demanda, a necessidade dos países da Europa, dos países europeus. Eu acho que o segundo ponto ali é uma questão de política, de interesse político, não é? Nós Uhum. temos no Brasil uma classe agrária muito forte. Nós Sim. temos grandes produtores de alimento e grandes criadores aí de animais que têm uma importância muito forte no cenário nacional, na economia nacional. Sim. E acabou que esses dois fenômenos juntos criaram uma mentalidade política no Brasil de que tudo deve ser feito às pressas. Não é? Investir em pesquisa é algo demorado. Investir no desenvolvimento de tecnologia própria é algo demorado. E acabou que se configurou no Brasil que todas as coisas precisam acontecer de uma maneira rápida. Então, por exemplo, no mesmo momento em que a gente debate o quanto é importante investir em pesquisa científica, uma outra camada da população acha que é muito mais importante você investir no ensino técnico, justamente pela grande quantidade de trabalho que você, porventura, vai estar gerando e, acima de tudo, por uma capacitação rápida das pessoas Sim. para rapidamente serem inseridas no mercado de trabalho. Isso é Então, aquela visão imediatista, né? Vamos fazer sim, agora, vamos trazer números agora. Na verdade, parece muito com um investimento de curto prazo para que possa trazer dados estatísticos significativos para eu me justificar no poder e até sim, poder justificar minha reeleição. Olha, eu consegui formar tanta gente, então agora, por números absolutos, eu empreguei tanto, então eu mereço ser reeleito. Então, me parece muito isso, né? Interesse político nesse sentido, sim, porque o que você falou sobre investimento a longo prazo demora muito tempo para sim, poder trazer o resultado. Isso não vai trazer nesse mandato de agora, nem no próximo, nem no talvez um intervalo de tempo de 20, 15, 20 anos. Então demora, né? No final das contas. Tem uma pergunta do Diego que ele fez aqui, ó, nos comentários. Mas como mudar essa mentalidade da população geral? As pessoas gostam de resultados imediatos, Diego? Vou deixar isso para o Cauê responder também. é, o, Leva a gente à reflexão, né? Como a gente muda quando, essa mentalidade. sim, Diego, vou até falar de uma outra coisa, talvez isso ajude a clarear um pouquinho as ideias também. Mas no Brasil, cara, a maior parte das pequenas empresas, elas fecham muito rapidamente, né? No intervalo de um ano, já estão fechando. Por quê? Porque não existe um planejamento a longo prazo, no final das contas. As empresas abrem, fazem um planejamento a curto prazo, imaginando que o investimento que ele fez durante aquele decorrer daquele curto período já vai resultar em lucro. E não são assim, as coisas não são assim. Eu tenho empresa, eu sei disso, demora muito tempo, é muito investimento, é muito tempo
é muito esforço investido para que você possa lucrar ou obter os resultados muito mais para frente, talvez em 5, 6 anos. E a gente tem um pensamento realmente imediatista, né? A gente quer tudo para agora, né? Agora, como mudar essa realidade, Cauê? É complicado quando o assunto é educação, é complicado a gente falar em respostas imediatas. Espera só um instantinho, Cauê. Um dado do Tá. João, que ele é empresário também, ele é meu parceirão, meu sócio, meu amigão também. 80% das empresas não passam do quinto ano segundo o Sebrae. 80% é muita coisa, cara. É muita coisa. E tem É muita muita empresa coisa. abrindo e fechando, né? Todo momento. É bem cíclico, né? E aí, voltando à O, pergunta lá do Di. Então, quando se trata de educação, as coisas elas não podem ser pensadas de forma imediata. Nós temos, obviamente, que lidar com problemas momentâneos, com problemas imediatos, mas também é preciso o desenvolvimento de políticas públicas, políticas educacionais. Galera, vocês estão ouvindo aí, fica de olho na resposta Cauê, porque é bem interessante, porque parece amarrar uma proposta de intervenção para o modelo de redação aí. Nós temos problemas imediatos que nós precisamos lidar com esses problemas imediatos. Por exemplo, a questão do desemprego no Brasil é um problema imediato que precisa ser solucionado, não é? Sim. Só que isso não pode é, permitir que os problemas do futuro eles sejam deixados de lado, não é? A gente não pode ficar pensando só nos problemas imediatos e deixar de pensar em políticas públicas de longo prazo. E talvez esse seja o grande papel do Estado, não é? Tentar lidar aí com os problemas imediatos, mas também entender que uma nação sólida, uma nação autônoma e independente no cenário internacional, ela precisa pensar as suas políticas de saúde, de educação e as políticas de segurança pública a longo prazo, não é? Nós estamos lidando com um assunto que exige pensar a longo prazo. Nós não formamos um cientista do dia para a noite. Né? Não mesmo. A gente começa a formar o cientista nos seus primeiros anos de estudo. Quando ele ainda está entrando ali, com 4, 5 anos, nos seus primeiros anos da escola. Né? Então é ali que a gente começa a formar uma mentalidade cientista. E aí a gente precisa ter um Estado que de fato ele esteja empenhado em fazer esse projeto acontecer, um projeto de formar cientistas. Hoje, quando a gente fala em investimento em pesquisa, não é só em pesquisa que esse investimento ele precisa acontecer. Ele precisa acontecer na área da educação. Nós precisamos investir na área da educação no nosso país. É algo que exige, é algo que precisa ser pensado não só a curto prazo, mas principalmente a longo prazo. Não é? Nós temos exemplos de países que hoje tecnologicamente são independentes e que só superaram essa dependência tecnológica e de conhecimento científico pensando na educação a longo prazo. Um exemplo disso é a Coreia do Sul. Não é? A Coreia do Sul, hoje, ela é um país que tecnologicamente ela é independente. Ela produz tecnologia de alta ponta. Não, uma tecnologia muito boa. E ela só conseguiu essa independência, essa autonomia tecnológica e econômica no cenário internacional, pensando na educação a longo prazo, entendendo que ela precisa ter cientistas, não é? Um outro exemplo que a gente tem é a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita, ela foi fundada a partir da exploração e comercialização do petróleo e hoje Uhum. ela entende a importância de dominar a tecnologia. Hoje ela entende, acima de tudo, que melhor do que você ter dinheiro para você comprar essas tecnologias é você ter o dinheiro para você investir em tecnologias próprias. E hoje a Arábia Saudita ela faz isso. Né? Boa parte do dinheiro que ela arrecada com a comercialização do petróleo, ela investe na área da educação e, acima de tudo, na área de pesquisa científica. Ela pensou no problema a curto prazo e a longo prazo. A curto prazo, contratando pesquisadores altamente qualificados de outros Uhum. países. A Uhum. longo prazo, investindo na educação da sua própria população.
Então é Bacana. preciso Uhum. entender que a educação ela tem que ser pensada a longo prazo também. Ô, Cauê, isso foi feito com um projeto também no pós-guerra no Japão, não foi? Sim, Esse processo de sim, pensar a longo prazo também, né? sim. Tanto é E, que o Japão se consolidou a partir de 80, 90 como uma grande potência produtora de tecnologia. Né? Claro que a gente tem uma crise que vai se agravar no final dos anos 90, mas também figura como um exemplo. Né? Claro que, apesar de não figurar como uma grande potência de anos atrás, ainda assim o Japão tem uma respeitável condição de produção tecnológica. Né? sim. O Japão ele é um país bacana de se fazer uma comparação com o Brasil. Não é por quê? Porque Caramba, você não está indo longe, não? não, não, não. Eu vou falar a comparação, você vai entender Ah, a comparação. O pode Japão, do fazer. ponto de vista físico e de recursos naturais, ele é muito escasso, não Uhum. é? Então, do ponto de vista de matéria-primas, o Japão é muito escasso. Do ponto de vista de produção energética, ele é um país dependente. Do ponto de vista de produção de alimentos, nem se fala, né? Mas aí vem a grande diferença. É entender que são duas realidades completamente diferentes, justamente porque possuem mentalidades diferentes quando o assunto se trata de educação. Territorialmente é um país muito pequeno, não é? Uhum. Sim. É um país muito pequeno e com uma grande quantidade de pessoas. Significa que é um país que possui uma quantidade de terras muito pequena para a produção de alimentos, por exemplo, Sim. não é? No entanto, ele entendeu que ao investir em educação, ele desenvolve tecnologia. E hoje é muito mais importante na era tecnológica que nós vivemos, é muito mais importante você dominar conhecimento científico, é muito mais importante você dominar tecnologia do que você ter uma grande quantidade de matéria-prima. Né? Então, o Japão é um país que caracteriza-se como um grande importador de alimentos, um grande importador de matéria-prima, ao mesmo tempo em que ele é um grande exportador de tecnologia e conhecimento científico. E isso acaba configurando o Japão como um país internacionalmente importante, não é? Uhum. Sólido e, acima de tudo, independente. E sem contar a produção. Dragon Ball, Naruto, bom também, né? Sem contar que com tecnologia se aumenta a produtividade de tudo, né? Com tecnologia a gente aumenta a produtividade de absolutamente tudo. O Di fez até um outro comentário aqui, ó, Cauê. Eu vou baixar de novo os comentários, que ele falou o seguinte, ó, professor, você não acha que essa nova geração já não está caminhando para isso, para esse cenário de mudança de mentalidade? É isso, né, Di? Esse reflexo atual da geração, que esse reflexo atual é da geração passada? Ô, Cauê, eu posso dar o meu pitaco aqui, cara? Claro, Como professor, de vivendo a situação como a gente está vendo hoje, creio que não é um reflexo, se manifesta, mas dificilmente essa mentalidade muda se não houver iniciativa pública, tá? O problema é a iniciativa pública, porque muitas vezes eu vejo meus alunos em redações mesmo, colocando o seguinte na intervenção, e aí fica esperto aí, galerinha, né, para a questão da intervenção, falando, olha, se a população se conscientizar, as coisas vão mudar. Esse tempo atrás estava trabalhando um tema sobre a questão do feminicídio, né? Aí o pessoal falando em algumas intervenções, se as pessoas se conscientizarem de que isso vai violar os direitos, que pode ser preso, a coisa muda. Gente, não é assim. As coisas não mudam porque as pessoas. Você espera que as pessoas tenham essa iniciativa de mudar. Eu preciso construir um projeto a longo prazo, educacional mesmo, para as coisas realmente mudarem. E aí precisa pensar a longo prazo, com políticas públicas que vigorem na educação para mudar essa mentalidade aos poucos. Enquanto não houver esse interesse, dificilmente a gente tem uma mudança significativa nesse cenário. Né? Não é possível que as pessoas, por força própria, motivação própria, que já vivem numa condição de pouca produtividade cultural, porque já foram empurrados na margem da sociedade, tenham esse incentivo por si só. Então é muito complicado essa relação. eu concordo muito com o que você disse, cara. Eu acho que conscientização da população não é o suficiente. Uhum. A gente precisa entender que fazer ciência no Brasil hoje é muito difícil.
É só a gente fazer um retrospecto e ver que, com o passar do tempo, se diminui cada vez mais a quantidade de verba pública destinada a fazer pesquisa e a educação no Brasil. A gente para fazer essa análise dos últimos tempos e aí a gente vê que tem muitos estudantes em universidades públicas e particulares que querem fazer pesquisa científica. O problema é como fazer uma pesquisa científica se o governo corta a sua bolsa de pesquisa ou de iniciação científica, né? Nós temos aí, e esses dias eu estava lendo uma reportagem que falava de um pós-doutor da área das ciências biológicas que vinha desenvolvendo estudos relacionados à infecção, né? Então ele vinha desenvolvendo vacinas e pesquisas aí para tentar lidar com a questão das infecções no geral. E a fala dele era muito clara. Eu não sei o que eu vou fazer com o corte de verbas na área da pesquisa científica, porque eu dependo desse dinheiro para fazer a minha pesquisa pública. Se eu não tiver esse dinheiro do governo, eu preciso começar a fazer uma outra atividade, eu preciso sobreviver, não é? E é nesse momento que as pesquisas vistas como mais importantes ou mais promissoras, elas ganham a atratividade de países desenvolvidos, não é? É nessa hora que a gente tem a chamada fuga de cérebros. Então, a gente vai chegar nesse mérito daqui a pouco. É promissora a pesquisa? Quer dizer, eu vou investir na pesquisa de estudantes do Brasil, eu vou investir na pesquisa de estudantes de países subdesenvolvidos, porque isso significa que eu continuo mantendo a minha hegemonia e o meu controle sobre o conhecimento, sobre a tecnologia. Isso faz todo sentido. Peraí, segura aí um pouquinho, Cauê, esse tema que eu quero abordar com você. Ó, tem um pessoal mandando alguns comentários. A Dani falou o seguinte: a reflexão acerca disso e a conscientização já é um passo, mas acredito que investimento, que é o que a gente falou, né? Precisa de mais investimento. Músicas podem ser usadas como repertório? Brunão, com certeza. Com certeza. As músicas devem ser utilizadas como uma boa opção de repertório na redação, sim. Você tá aí ainda? Manda um salve pra gente, tá? Quando a gente fala de música sendo citada, o que é importante você tentar meio que contextualizar. Você citar a música, o nome, claro, e contextualizar. Se você, de repente, não lembrar exatamente da letra, você contextualiza, você parafraseia a letra. Fala, escreve mais ou menos o que essa letra ela traz de informação pertinente. Não se esquecendo de citar também a autoria, tá? Então, essas referências, como, por exemplo, o nome da música, o autor, o compositor ou a banda de referência que faz sucesso em cima dessa música, produção, e a paráfrase ou o trecho para você mencionar, contextualizar, isso é muito importante. Então, cabe. Só que vamos tomar cuidado com o tipo de música que você vai citar, né? Isso é muito importante também, né? Não podemos citar uma música que não tem substrato, que não tem relevância. Então, sugestão, né? Escute as músicas populares brasileiras, o rock também, alguns raps também. Esse tempo atrás estava vendo Racionais MC, lendo o livro sobre o Inferno. Tem uma pegada social bem bacana que você pode utilizar como repertório também, cara. Eu acho que isso é válido, beleza? Mais do que nunca, a pandemia mostrou o quanto o Brasil precisa de investimento em pesquisa. E aí, o que você acha sobre isso? Vamos lá. Eu acho bacana essa pergunta a respeito do tema por várias questões. Eu acho que o primeiro delas, eu retomo a pergunta que foi feita agora há pouco, e a gente precisa entender que, além de todas essas questões que nós estamos levantando, da falta de investimento em pesquisa no Brasil, a gente precisa entender que as realidades sociais no Brasil são muito diferentes, não é? Então, falta conscientização política de entender que a educação ela não deve ser um privilégio de poucos no Brasil. Então, é preciso encarar a educação como uma responsabilidade, com responsabilidade e como um direito de todos. E aí eu vou além. E a gente, inclusive, já chegou a comentar sobre esses assuntos. E a pandemia ela não só escancara
essa fragilidade do desenvolvimento de pesquisa do nosso país, como ela também escancara essa grande diferença de realidades sociais que existem, não é? Eu sempre gosto de falar quando o assunto é o Covid relacionado aí às questões sociais no Brasil, e um médico recentemente lhe disse que o vírus do Covid ele é democrático, né? Mas o sistema de saúde no Brasil não é. Isso significa que as populações que vivem e moram em periferias, elas têm absurdos, e isso me deixou muito espantado. Elas têm aí uma média de 60% maior de chances de morrer de Covid do que as populações das áreas centrais, não é? E a pandemia ela não só escancarou essa grande desigualdade social que existe no Brasil, como também ela escancarou a necessidade que o Brasil tem em desenvolver pesquisas. E não é só por essa corrida absurda e frenética dos últimos tempos para ver quem acha a vacina primeiro, não é? Isso só mostra o quanto a pesquisa é importante no cenário internacional. Aquele que descobrir a vacina para o Covid antes, não é, tem o controle sobre a situação. Ele passa a ditar para quem ele fornece primeiro ou não. É claro que em um determinado momento todos os países eles terão acesso à vacina, mas aqueles que terão primeiro serão justamente os países que vão conseguir superar esses problemas ligados à pandemia antes, não é? Você viu, Cauê? Olha, novidade agora. Eu estava vendo o site do G1, eu acompanho vários jornais, né? Eu gosto bastante, faço questão de ficar sempre bem antenado, não consigo ler tudo, mas, cara, sobre esse tema aí da pesquisa, da corrida pela vacina. Sabia que a Rússia foi acusada por governos do Canadá, Estados Unidos, e teve mais um país que acusou a Rússia por espionagem, tendo em vista hackeamento de pesquisa sobre Covid, para desenvolver mais rapidamente a vacina. Inclusive, saíram umas matérias também antes de ontem, sobre a primeira vacina com eficácia mesmo comprovada já em testes com humanos, que é a Rússia que está à frente das pesquisas. E na Sim. sequência já sai uma informação em que esses países de alto investimento tecnológico em ciência, pesquisa e também com interesse capital, né, vamos patentear logo essa vacina para vender, de repente eles começam a protestar, levantar a leva de que eles foram hackeados e quem é culpado é a Rússia. Você chegou a ver essa matéria aí? Acompanhar? Não cheguei a ver, mas é o que a gente está falando, só mostra como ter controle do conhecimento hoje é fundamental no cenário internacional, não é? A pandemia escancara isso de uma maneira brutal, não é? Se iniciou uma corrida científica, Uhum. eu me arriscaria a dizer que a gente não via isso desde a Guerra Fria, quando Estados Unidos e a União Soviética corriam tecnologicamente para ver quem, na chamada corrida espacial, para ver quem tinha um desenvolvimento tecnológico melhor, e a gente passa a lidar com isso de novo, não é? Nós temos uma quantidade absurda de países correndo contra o tempo e disputando conhecimento entre si para ver quem consegue produzir a vacina primeiro. Recentemente, há um tempo atrás, não é, o Brasil foi procurado por alguns países europeus, justamente países que procuravam acumular uma grande quantidade de capital o mais rápido possível para investimento em pesquisa científica, não é? E o Brasil lidou até hoje com essa pandemia de uma maneira diferente que os outros países vêm lidando, né? O Brasil tende, nos últimos anos, a ir justamente no sentido contrário aos outros países. O Brasil se negou a investir em pesquisas científicas ligadas ao desenvolvimento da vacina, né? A gente tem, por parte de um extrato, de uma camada da população brasileira, uma contestação muito grande aos resultados de pesquisas científicas no nosso país. Então, agora puxando um pouquinho para a redação, né, desse assunto, a gente fala muito que o aluno deve evitar senso comum, né? O famoso senso comum, que é o achismo, que é o discurso que eu
vi em algum lugar e depois coloquei aqui. São as vozes da cabeça que são as minhas referências. Ah, eu vi no Chapolin, no Chaves, estou colocando aqui, né? Então, existem as situações em que ele trabalha muito com o senso comum. E o conhecimento científico vem para desmistificar isso, né? Tirar esse senso comum. E eu ouvi de um professor, colega meu, o seguinte, que uma informação bem bacana, uma fala dele, que eu reproduzo aqui, que é o professor Guido, que ele fala o seguinte, que contra conhecimento científico não há senso comum que consiga suportar, rebater. A não ser que esse senso comum ele seja coberto de um preconceito, de um caráter ideológico, ou seja, o cara não aceita. E aí, tem uma pergunta para você em relação a isso, né? Em relação a isso, né? Qual a diferença que a gente poderia, em termos leigos, citar sobre conhecimento científico propriamente dito e o senso comum? Porque o senso comum também é baseado em algumas verdades, não é? Não sei se é totalmente descartável assim. O senso comum ele tem a sua contribuição. A gente precisa entender que essa grande diferença entre as ciências e o senso comum, ela se dá principalmente por aquilo que a gente chama de rigor científico, não é? As ciências, e é interessante a gente falar isso porque nós, como professores aí de ensino médio, a gente vem preparando os nossos alunos para prestar uma prova do vestibular e, porventura, iniciarem o seu estudo em uma área específica da ciência. E ao entrar nessa área específica da ciência, eles vão se deparar com aquilo que nós chamamos de rigor científico, né? Toda pesquisa científica ela é baseada, acima de tudo, em métodos e teorias científicas. Métodos e teorias que foram pensadas ao longo do tempo por pessoas que dedicaram a sua vida a estudar única e exclusivamente isso, não é? Eu costumo dizer que, assim como não se contesta na matemática que 2 mais 2 vale 4, a gente não contesta dados científicos. Quando a gente fala de pesquisas científicas, nós estamos falando de levantamentos bibliográficos e teóricos. Nós estamos falando de uma análise documental. Ah, mas significa que tudo que o cientista lê, todo documento que ele lê carrega verdades? Não. É justamente isso que a gente entende como rigor científico. O cientista ele precisa ter a percepção de conseguir diferenciar o que são dados verdadeiros e o que não são dados verdadeiros. Ele tem que ter a percepção de diferenciar que aquela teoria ou aquele livro que ele está lendo ele traz contribuições significativas para a sua pesquisa ou ela desvia do tema. Então isso é o que a gente chama, acima de tudo, de rigor científico. Né? Quando o cientista ele vai fazer um trabalho de campo, por exemplo, um levantamento de dados, ele está seguindo o chamado rigor científico, ele está seguindo métodos, ele está seguindo metodologias que foram pensadas e organizadas para que essa pesquisa tivesse a maior validade possível. Não é? Eu costumo dizer que contra a pesquisa científica não tem achismo. Não é eu acho, ou a minha cabeça ela pensa assim. Se contesta a pesquisa científica com pesquisa científica. Não é? A ciência, um pressuposto básico da ciência é justamente a sua neutralidade ideológica. O cientista ele não pode se dar ao luxo de ser influenciado por ideologia. Sim. Não é? Então, isso é o mais importante. Galerinha, é o seguinte, tá? A gente está chegando ao final, faltam poucos minutos para a gente encerrar. E eu queria dar um último comentário sobre a minha própria experiência, tá? Em relação às questões que envolvem até conhecimento científico, mas também a pandemia diretamente. Eu fui recentemente ao posto de saúde aqui em Marília para fazer o exame bonitinho em relação a Covid, tá? Claro que a gente passou por vários outros exames, né? Minha esposa, por exemplo, já aproveitou para fazer exame da dengue, eu fiz da H1N1 e também fiz da Covid. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o seguinte, né? Quando se fala em atendimento, em protocolo de atendimento, a Covid é um cenário preocupante em relação a termos de pandemia na atualidade. E eu fiquei espantado, não necessariamente
pelo atendimento, porque o atendimento foi muito bom, foi muito preciso, perspicaz. Mas a demora no atendimento que me chamou a atenção. Porque, por exemplo, eu estava numa fila com 7 pessoas no máximo, e para fazer todo o protocolo de atendimento, eles demoraram 2 horas para eu ser atendido. Então imagina o seguinte, se eu tenho um lugar que é propício à contaminação, né, que é o posto, porque passa muita gente, eu vou ficar esperando 2 horas lá até fazer esse exame de fato. Vocês pensaram nisso, que até o sistema, o protocolo que a gente usa em relação a essa situação de avaliação de quem está ou não Covid, é um pouco preocupante, é arriscado. E o que me chamou a atenção, principalmente aí nesse tema da questão científica, me ofereceram um protocolo de tratamento preventivo com cloroquina. Com cloroquina. Aí eu perguntei, por curiosidade para a médica, se a senhora garantia isso. A senhora garante que eu posso tomar isso sem nenhum risco? Ela falou, assina o termo se o senhor quiser. Se o senhor não quiser assinar o termo, o senhor não vai receber uma medicação gratuitamente na sua casa. Então, você percebe que a médica, por si só, ela não outorgou, não autorizou aquilo. Ela simplesmente estava cumprindo um protocolo que foi passado para ela, para o Ministério da Saúde, e ela estava oferecendo de acordo com aquele protocolo. Inclusive, eu tinha um documento para você assinar que você isentava ao profissional de atendimento a não ser responsabilizado por qualquer tipo de efeito colateral. Então, se o senhor quiser, a medicação vai até a sua casa, porque a gente tem esse tratamento aqui, o posto, ele permite. E me chamou a atenção isso, porque a cloroquina é um medicamento que está sendo descartado por diversos países que estão investindo em pesquisa e em teste para afirmar, ó, não funciona. Inclusive a OMS também, né? E mesmo assim existe esse discurso ainda sustentado por um discurso que não é baseado e balizado no conhecimento científico, mas no achismo. Então é muito complicado isso. E é cultural do brasileiro, tanto é que esse medicamento ele sumiu das prateleiras quando finalmente eles foram anunciados como um potencial agente para agir nesses casos aí. Cara, eu queria agradecer demais aqui nos minutos finais a colaboração de alguns colégios parceiros nossos. O Colégio Camões de Santa Cruz, um parceiraço, tem ajudado bastante a gente na divulgação do nosso trabalho e divulgado nosso trabalho lá também, né? Lá em Santa Cruz. Ao Colégio ETEC, ao Colégio Geral, ao Colégio OAPEC, a professora Elis, poxa, professora Elis, que fantástica, essa mulher tem ajudado bastante, ela vai participar ainda, convidei, de uma live com a gente, hein? Pessoal que é aluno da professora Elis está escutando, ela garantiu que vai participar com a gente ainda, beleza? Trazendo muita informação pra gente. O Persona Cursos, que eu vi que entrou lá no comecinho, não sei se está acompanhando ainda, agradeço demais a participação. E o Colégio Ebasa lá de Santa Cruz. Inclusive nós temos alguns nossos sócios, parceiros também são de Santa Cruz, né? Cidade maravilhosa aí, pessoal, gente boníssima de lá. Galera, agradeço também aos meus alunos que puderam assistir, pessoal aí do Lumen, pessoal do Esquema Único. Muito obrigado por essa participação. Manda coraçãozinho pra gente. Oi, você tem menos de 1 minuto para se despedir e fazer seus agradecimentos. Galera, queria agradecer a todo mundo que está aí, os alunos, meus alunos do Lumen, do Dinâmico, do Interação, que estão acompanhando a gente, tá bom? Queria agradecer ao Ricardo pela oportunidade para a gente estar falando desse tema, tá? Agradecer ao Corrija-me e falar aí para a galera que eu dou aula para seguir o Corrija-me, que ó, plataforma fera para redação. Fechou, galera? Valeu, gente. Muito obrigado. Manda coraçãozinho até o tempo fechar, gente. Manda aí. Valeu, fechou. Bianca. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente, por ter participado aí. E, claro, né, a gente vai finalizar essa noite jantando, comendo alguma coisinha. Nada de bebida, tá? Nada de água. Fui. Beijo. Tchau, tchau. Falou. Até mais. Obrigado, Cauê.